Olá, olá, meu querido, olá, minha querida. Prazer enorme, gigante, fazer esse encontro, que eu não sei se eu vou chamar de live, não sei se eu vou chamar de podcast, eu vou chamar de bate-papo, tá bom? Hoje o bate-papo é com uma pessoinha muitíssimo especial. Ela foi aluna nossa no ano de 2022. Ela fez o extensivo manhã. E ela era, digamos assim, fonte de inspiração para vários alunos, mas especialmente um aluninho que vivia na tua cola, né? É. Ele vivia na cola da Aninha para disputar ali primeiro lugar e segundo lugar. Então eu não vou ficar fazendo grandes apresentações dela, porque ao longo do bate-papo a gente vai conhecer melhor essa figurinha, tá bom? Aninha, tudo bem, querida? Tudo. Muito bom estar aqui. Gostou? Tô muito feliz com o convite. É, que Aham. bom, que bom. Para a gente é mais ainda. E às vezes a gente recebe alguns convites, né, Aninha? Para a gente ir para um baile, para uma festa, para uma balada, ir para o shopping, ir para um churrasco. Às vezes a gente recebe convite para ir para algum lugar triste, né? Visitar doente, essas coisas. Mas a razão do convite que nós fizemos para você é uma razão muito especial, né? Sim, nossa, eu fiquei muito feliz, de verdade. É uma honra para mim estar aqui hoje. Tá bom. Ô, Aninha, fala teu nome completo para mim. É Ana Cecília de Paula, Ana Cecília de Paula. Quantos anos você tem, Aninha? 15 anos. 15, É. né? A Aninha, gente, ela tem uma história que é estudante de verdade, porque estudante é aquele que estuda, não é isso? E a Aninha tem algumas coisas. Eu fui professor de matemática dela, e dentro das minhas aulas, e acho que nas outras aulas também, eu acho que ela tinha alguns costumes. Ô, Aninha, você lembra que nas aulas de matemática, a gente chegava para dar aula e você estava lá com a mãozinha assim, lendo o livro? Sim. Conta pra gente essa história do teu gosto pela leitura. Para mim sempre foi muito importante ler, principalmente porque a minha mãe é professora de português, então ela sempre me incentivou muito a ler. Então, desde pequenininha eu tô lendo bastante e assim, eu acho que ler é um hábito que ajuda bastante qualquer estudante em todas as áreas, assim, não só na área de português, porque ajuda muito a você conseguir elaborar suas ideias e conseguir escrever e se situar na hora que você, por exemplo, está lendo alguma questão de matemática que é uma situação problema e aí você tem que interpretar. É muito importante a leitura nessa parte e também foi muito bom para a parte da redação também, que dá bastante repertório para conseguir desenvolver as ideias e os argumentos. É muito importante para mim. É uma coisa que assim eu quero manter para o resto da minha vida. Independente do curso que você vai fazer, a leitura você não abre mão. Sim, em qualquer área é muito importante a pessoa estar lendo e não precisa assim só ler tipo livro relacionado com a área que está estudando. Pode ser qualquer tipo de livro, sempre é muito bom ler. Eu me lembro que uma vez na minha aula, eu não sei se eu perguntei para você ou você falou de livro espontânea vontade, a quantidade de livros que você lê. Você tem uma meta semanal, mensal, alguma coisa ou não? Não, eu não tenho nenhuma meta assim. Eu nunca tive essa coisa assim de ficar estabelecendo, esse mês eu vou ler 4 livros, uma coisa assim. Eu sempre vou lendo, assim, quando dá para ler mais, porque depende muito do como tá corrido o mês. Então, se dá para ler 4 livros no mês, tá ótimo. Se dá para ler um livro só, o importante para mim é sempre estar lendo alguma coisa. Mas assim, você não tem uma meta, né? Um plano Não, definido. Mas em média você lê assim um livro por mês? Mais? sim, ano passado eu estava conseguindo ler mais, assim, aí eu conseguia ler 4 livros por mês, mas esse ano, principalmente por causa do colégio técnico, tá sendo mais puxado. Então, eu tô lendo 1 ou 2 livros no mês. Peraí. Ô, gente, a Aninha acabou de falar um treco. A Aninha acabou de falar que no ano passado você leu uma média de 4 livros por mês. 4 livros por mês. Olha só, gente, ela fazia nono ano à tarde, né? Nono Uhum. ano, cursinho de manhã. Tudo bem que o cursinho é de segunda, terça, quarta e quinta. O nono ano é de segunda a sexta, É. né? Mas no ano passado, fazendo o cursinho o ano todo, junto com o nono ano, ela leu em média 4 livros por mês. E esse ano você está fazendo Cotuca?
Sim, Qual curso? enfermagem. Enfermagem no Cotuca. E lá você diminuiu o número de livros que você lê. Sim, nossa, eu acho que em nenhum momento eu imaginei que ia ser tão puxado quanto está sendo. No começo foi até um baque, sabe? Porque são várias disciplinas, não só do ensino médio quanto do técnico, e são várias provas, vários professores, muito trabalho, então eu tô focando bastante nisso, tá? E não tá sobrando muito tempo para ler, mas pelo menos eu tô conseguindo ler um pouco por mês. Mas é bem puxado lá. Você não está conseguindo manter a média de 4 livros por mês. Mas eu acho assim que desde o ano passado a rotina de ir pro cursinho de manhã, depois ir para a escola e depois chegar em casa e ainda ter que fazer a parte dos exercícios da escola, as lições da escola e também do cursinho, me ajudou para esse ano não ser assim tão, sabe, eu ter prejuízo esse ano, porque eu já estava acostumada com uma rotina mais agitada, ter muita coisa para fazer, estudar o dia inteiro, então esse ano não está sendo tão puxado assim, eu não estou sofrendo tanto, tá? Tá sendo assim um pouco puxado, mas não tanto quanto se eu só tivesse feito o nono ano, não tivesse tido essa base que o cursinho deu. Aninha, nós podemos dizer então que o cursinho, além de uma ferramenta, de uma ajuda para te preparar para a prova em si, né, estudar português, matemática e etc., é uma forma de te acostumar à vida dura, é isso? Sim, nossa, é ter que estudar aqui de manhã, estudar lá na escola que eu estava no nono ano à tarde, depois chegar em casa ainda ter os exercícios do cursinho, tudo me ajudou a conseguir criar uma rotina, porque antes do nono ano, eu só, tipo, ia fazendo quando me dava vontade, sabe? Não tinha nada pré-definido. Mas quando começou esse ano, eu percebi que eu ia ter que ter uma rotina organizada e ter que planejar o que eu ia fazer na semana, não ia poder deixar para o acaso, porque senão eu ia acabar tendo prejuízo não só no cursinho quanto na escola. E foi muito importante, principalmente no começo do ano, que você conversou com a gente, explicou para a gente conseguir organizar a nossa rotina. Você tinha até passado um aplicativo para a gente conseguir organizar. E assim, foram muito importantes, tanto o seu, os seus conselhos quanto os aplicativos, as ferramentas que você aconselhou para a gente, porque assim eu consegui tipo, levar muito bem o cursinho e a escola. Uma coisa ajudou a outra, não foi tipo como se a escola estivesse prejudicando o cursinho e o cursinho prejudicando a escola. Foi uma coisa que as duas partes conseguiram se ajudar e eu consegui aumentar meu desempenho tanto na escola quanto no cursinho. Gente, vocês estão vendo como que a Aninha, quem deu aula para ela, conheceu a Aninha no dia a dia, ela era quietinha na carteira dela, fechada no casulinho dela lá, né? Você teve, assim, uma amiga mais próxima aqui, né? Sim, é que a gente já se conhecia da escola mesmo, que a gente estudou junto desde o quarto ano, aí a gente foi fazer o cursinho juntas, então a gente já tinha muita história. Legal. A Aninha tem resultados fantásticos. E eu queria dividir essa parte do nosso bate-papo, Aninha, em duas coisas, em duas partes. A primeira parte é, vamos ver os resultados que você conseguiu, não é? Ano passado, você se preparou direitinho e tinha um sonho. O teu sonho principal, eu chamo de sonho medalha de ouro, era o Cotuca. Era. Era, né? Aí os outros eram prata, bronze e assim por diante, né? Você conseguiu o teu sonho de ouro, né? Que foi enfermagem. Só que você prestou no Cotuca um curso, que foi enfermagem. Curtiu, você prestou? Prestei enfermagem também. Enfermagem também. Nas ETECs você fez inscrições, uma só ou mais? Eu fiz em biotecnologia no ETCAP e química no ETCAP também. Ou seja, então estamos falando que você fez uma inscrição no Cotuca, uma no Cotil, duas nas ETECs. Sim. Instituto Federal você prestou? Não. Não inscreveu? Não. Mais alguma coisa você prestou? Não, só prestei só essas mesmo. 4. E você entrou nas 4. Uhum. E nas 4 que ela entrou numa classificação mais ou menos, tá, gente? Em enfermagem no Cotuca, que lugar você ficou? Em primeiro da ampla concorrência. Em primeiro lugar da ampla concorrência. No Cotil? Em primeiro lugar. É simples assim, tá, gente? Primeiro lugar da ampla concorrência. Na Biotech? Ai, eu não lembro agora. Não lembra? Ai, eu não lembro mesmo. Mas entre os 10 primeiros? Eu acho que sim. É.
Biotécnica. E o outro curso, qual foi? Química. Química. Você lembra a Eu classificação? passei em quarto em Em Química, eu quarto, lembro. é? Uhum. Então ela fez 4 vestibulinhos, 4 inscrições, entrou nos 4, 2 em primeiro, uma em quarto e a outra você não lembra. Deve ter ido muito mal, gente. Deve ter ido assim lá pelo no máximo 10º, né? Então, olha, antes de mais nada, né, Aninha, parabéns, tá? Eu Obrigada. sempre, eu sempre falo, Aninha, para os pais, em reunião de pais, no concurso de bolsas, tal, eu sempre digo o seguinte: o mérito na conquista da vaga, o mérito não é do pai, não é do cursinho, não é do nono ano, o mérito é do aluno. Porque na hora do vamos ver, quem bota o bumbum na cadeira lá para fazer a prova são vocês, né? Então, parabéns, Muito parabéns obrigada. mesmo, Mas o mesmo. cursinho foi, assim, muito importante. Foi um divisor de águas para mim, porque eu tenho certeza que se eu fosse fazer, assim, sem o cursinho, fosse fazer só com o conhecimento que eu tinha, eu com certeza não teria passado, porque foi uma coisa muito importante para mim, porque não é só a vontade própria, assim, do aluno que é o principal. É o principal, mas, tipo, não é só isso, esse não é o único fator, porque o cursinho ele dá muito direcionamento, porque tem as apostilas, os conteúdos que tem que estudar e todo o conselho também que vocês dão. E isso é muito importante, porque na hora que você vai pegar assim para estudar sozinho, você vê que tem um monte de coisa em português, um monte de coisa em matemática, e você fica afobado, você não sabe por onde começar. E com o cursinho tá assim tudo separado, é direcionado os conteúdos, o que mais cai, o que menos cai, os exercícios também. Então, assim, foi super importante. E também os professores, que eles são muito acolhedores, eles sempre aconselharam a gente bastante no que fazer, no que estudar, como agir. E também na hora de fazer a prova, o que levar, como se preparar para não ficar nervoso na hora. Então, foi muito importante, assim, em todas as áreas. O cursinho apoiou bastante. E eu, com certeza, não teria conseguido sem todo o apoio que vocês proporcionaram, de verdade. A gente aqui no cursinho, Aninha, a gente acha, a gente entende que qualquer aluno, se ele realmente quiser encarar a preparação, né? E a preparação não é, conforme você disse, a preparação não é só estudar, estudar, estudar e estudar, né? A preparação é todo um contexto, né? É o que levar no dia da prova, o que eu devo fazer na véspera da prova, aquelas coisas todas que a gente passa para vocês. Mas o querer do aluno é tudo, né? O É muito querer, importante isso. querer é tudo. E a gente, claro, se a gente pega uma aluna estilo Aninha, que tem prazer em estudar, em aprender, né? Tem foco, né? Acho que você perde o foco daquilo que você está fazendo muito dificilmente, né? E tudo que você faz, por exemplo, leitura de livro, você sempre senta na primeira carteira da frente ou não? É uma curiosidade boba minha, tá? Aqui no cursinho você sentava na primeira ou segunda, né? É, Cadeira. Nas outras séries, nos outros anos, aí para trás, nas outras escolas onde você frequentou e frequenta, você gosta de sentar na frente? Normalmente sentar na frente ou não? sim, normalmente eu sempre tento sentar mais pra frente, perto da parede. Não sei porque me sinto melhor. Perto da parede? É, perto da parede. Acho que é para dar uma dormidinha, viu, gente? É para encostar um pouquinho e dar uma descansadinha, né? Falar em dormir, aqui no cursinho, você chegou algum dia, ao longo do ano todo, teve algum dia que você deu uma babadinha assim ou não? Ai, não que eu lembre, é que sempre eu tomava, tomava uma xícara de café antes de vir pra cá, pra já vir bem energizada. E também uma coisa que é muito importante é que eu sempre, sim, tentava dormir às 8 horas de sono, porque não, eu acho que não adianta muito você, tipo, ficar até a exaustão, sabe? Ficar exausto, porque quando chegar depois na reta final, no final do ano, você já não vai estar mais com energia para nada. Então, é sempre importante você respeitar o seu corpo, sabe? Dormir às 8 horas e não ficar assim estudando, estudando, estudando assim muitas horas assim sem parar, sem nenhum descanso para, sabe, respirar um pouco, fazer uma coisa que você gosta. Eu acho que isso também é uma parte muito importante da preparação. Isso me lembra um ditado. Todo tiozão, todo velho gosta de ditado.
Tem um ditado que fala assim, de grão em grão, a galinha enche o papo. De exercício em exercício, você conquista a tua vaga. Então, isso que você falou, e eu queria passar um recado para você que está vendo e ouvindo isso, tá? O recado é o seguinte, meu amado, estudar para conquistar alguma coisa, por exemplo, conquistar uma vaga no colégio técnico, conquistar uma boa nota no Enem, conquistar uma vaga numa faculdade sonhada, ô queridão, isso depende muito, muito, muito do aluno. E você guarda isso. É batidão, tá? É batidão. Sabe o Pac-Man, o come-come? Para você se preparar para qualquer coisa, guarda essas ideias. De grão em grão, a galinha enche o papo. Pac-Man, que é come-come de exercícios, tá bom? Dormir 8 horas, 7 horas por noite regularmente, só dá uma pisada na bola de vez em quando pinta uma festinha, né? Alguma coisa, mas na média, procure se preparar com esses ingredientes, tá bom? É batidão, é come-come e é dar uma boa descansada, uma boa dormida. Aninha, eu queria conhecer um pouquinho da tua história familiar e estudantil. E quando a gente fala de história familiar, lembra pai, lembra mãe, etc. Você tem mais irmãos ou não? Sim, eu tenho um irmão mais novo, ele tá agora no 7º ano. Sétimo ano. Uhum. É. Estudioso tanto quanto você, mais que você? Ah, sim, ele é bem estudioso. A É. gente lá em casa tenta dar bastante incentivo para ele estar sempre estudando, lendo e aprendendo bastante. E me diga uma coisa, ele, pelo que você sente, você acha que ele vai trilhar o mesmo caminho de querer ir colégio técnico e essas coisas ou não? Sim, ele já falou para mim que ele quer fazer enfermagem no Cutuque igual eu. Ah, é? Uhum. Espertinho ele, né? Quer Sim. estudar no meio das meninas. Falar em estudar nas meninas, já a gente volta na tua história familiar. Você, na tua sala do Cotuca, entraram 40 alunos, correto? Você sabe quantos meninos e quantas meninas? Nossa, acho que menino deve ter, tipo, são uns 6 meninos mesmo. A maior parte da sala São as são as meninas. Por meninas. isso que eu falei que teu irmão é espertinho, quer estar no meio das meninas, né? Muito bem. E ele está no sétimo ano, você falou? Uhum. Também no SESI. Também no SESI. Também lá ele tem sido, digamos assim, destaque, ou vai bem nas matérias. Ah, sim, nossa, ele traz muito orgulho pra gente. As professoras dele falam com a minha mãe, comigo, falam que ele é um ótimo aluno, assim, muito, muito orgulho. Focado. Eu tenho muito orgulho dele. Legal. E o pai e a mãe? Você sabe, conversando com os tios, com os vô, com as vó, se tem ou o pai ou a mãe que foi algum nerd? Ah, minha mãe e o meu pai, assim, eles sempre foram bons alunos. Minha mãe, ela fez faculdade de letras e lá ela ia muito bem, ela estudava bastante, ela é bem empenhada também, onde ela trabalha, assim, tá sempre ensinando os alunos dela. E como ela dá aula também para aluno do 9º ano, ela sempre incentiva eles também a prestar colégio técnico e tenta preparar eles para a disciplina dela, principalmente por conta da redação. Tenta preparar eles para eles conseguirem bem. E, assim, vários alunos de onde ela dá aula conseguiram entrar em colégios técnicos e ela fica muito orgulhosa deles. Ela dá aula onde? É uma escola lá em Valinhos, uma escola, Orestes Quercia, é o nome. É pública, É né? pública. É municipal, esse Square, acho que é, né? Eu já fui fazer palestra lá, eu gosto muito. Aliás, a cidade de Valinhos está de parabéns, viu? Nossa, gente, as escolas públicas municipais de Valinhos são muito boas, muito bem, bem estruturada, é muito bacana. E o SESI também, né? Uma escola muito boa. Se tiver alguém do SESI que está vendo e ouvindo a gente, ganhe e sinta-se feliz, porque a gente aqui no Pracoltec, a gente professor do Pracoltec, quando a gente recebe aluno que vem de SESI, a gente sabe que esses alunos são diferenciados. Parabéns para a equipe do SESI. Ô, Aninha, me fala um pouquinho, assim, a diferença da época que você fez sétimo e oitavo, porque no sexto ano o aluno é uma criança entrando no fundamental, né? Fundo 2. Já ali pelo sétimo, oitavo, que a criança já vai enxergando a sua vida meio que como um adolescente, né? Fala para mim, assim, o
grande choque, a grande diferença que foi do sétimo, oitavo para o nono com o cursinho. É muito chocante, é assustador, assim, dobrar o período. Me Nossa, conta isso. no começo eu fiquei bem desesperada, porque era muito diferente, principalmente porque eu passei o sétimo e o oitavo ano por EAD, né, por causa da pandemia, assim, é muito diferente, você tem que amadurecer bastante para conseguir, assim, lidar com o cursinho e com a escola, porque são duas demandas diferentes, e você tem que ter muita responsabilidade também, tem que ser muito regrado para conseguir seguir aquilo que você está planejando. Porque, por exemplo, tem semana que você só quer, sabe, chegar em casa e deitar na sua cama e ligar a televisão. Então você tem que, assim, amadurecer bastante e para conseguir ver as suas responsabilidades e seguir com isso. Mas foi muito importante também, eu acho, essa experiência de fazer o cursinho junto com o nono ano, porque já me preparou bastante para conseguir enfrentar o colégio técnico. Eu acho que teria sido um baque muito maior ir do nono ano para o colégio técnico sem ter feito o cursinho, porque é muito diferente da realidade que você tem normalmente na escola. Os professores, eles são, assim, no Fundo 2, eles são mais atenciosos, eles criam mais vínculo com os alunos. Aí quando você vai para o ensino médio, para o colégio técnico, eles já cobram muito mais de você. Já é uma mentalidade mais como se fosse de faculdade, sabe? Então já é uma relação completamente diferente. Isso você sentiu entrando no colégio técnico? Sim. Legal. Agora, assim, não se preocupe que eu não quero que você faça, digamos, propaganda do Pracoltec, entendeu? Mas assim, que você fale com o coração mesmo. Qual é o grande ganho em fazer nono ano e cursinho, pensando em entrar no colégio técnico e mais, pensando em cursar com uma tranquilidade maior, conforme você disse? Qual é o grande ganho? O cursinho foi muito importante, não só por causa do amadurecimento, mas também porque me ajudou a ficar mais regrada para seguir uma rotina e conseguir cumprir com as minhas responsabilidades. E isso foi importante até na própria escola que eu estava fazendo no nono ano, porque muita gente acha que vai começar a fazer cursinho e aí vai ter mais responsabilidade e vai acabar sendo prejudicado no nono ano. Mas é totalmente o oposto. Se você conseguir seguir direitinho com o cursinho, uma coisa acaba ajudando a outra. Eu acho até que meu desempenho no nono ano aumentou bastante por causa do cursinho e das aulas, os conselhos que os professores davam, então foi muito importante. E até quando você for para o colégio técnico, ajuda bastante também, além de você já ter conseguido criar uma rotina e seguir com a sua rotina, também a base que eles dão de conteúdo mesmo, porque por causa da pandemia, muita gente ficou em defasagem, e aí entra no primeiro ano do ensino médio, e com aquelas matérias com assuntos complicados e acaba patinando, mas aí com o cursinho foi muito importante para não ser assim uma experiência tão horrível, sabe? Você sabe, Aninha, que a gente, ao longo da história, né, o Pracotec já completou 41 anos. Ao longo da história, a grande maioria dos alunos e famílias, quando colocam os filhos, quando vêm fazer cursinho, a grande maioria tem um objetivo focado, né? Quero entrar naquele colégio técnico. Isso é a grande maioria. Mas também nós temos alguns casos, e vários, de alunos que, olha, meu filho vai estudar numa escola particular de ensino médio que é muito cara, e essa escola tem concurso de bolsas. Então nós vamos colocar o nosso filho para se preparar para o concurso de bolsas da escola XYZ. E também tem agora, com pandemia, tem um número não pequeno, não é pequeno, uma quantidade de alunos e famílias que colocam o filho no cursinho para resgatar o que não viu no sexto, sétimo, oitavo e nono ano, né? Agora, Aninha, você falou da tua história escolar, que você foi aluna 100% SESI, né? Desde pequenininha. Falou que você dormia, em média, 8 horas por dia. Pisada de bola, sabe? Pisar na bola com os estudos, pisar na bola com o pai, com a mãe, com a amiga, tal. Todo mundo comete erros, né? Pisa na bola. Você se lembra de alguma pisada de bola que você deu ao longo do ano passado e que você sentiu o tranco? Nossa, eu acho que teve vários momentos, assim, não foram aquelas pisadas de bola, assim, tão grande,
Mas, assim, eu acho que todo mundo, assim, em algum momento vai acontecer isso. E o bom é que, tipo, se você não se cobrar tanto e não ficar colocando uma carga que você não aguenta, uma carga maior que você aguenta, quando você acabar pisando na bola, acabar, tipo, deixando uma coisa de fazer, vai ser aquela coisa enorme, sabe? Você não vai conseguir depois consertar. Vai ficar um rombo enorme lá e você depois vai ficar sofrendo muito para consertar. Agora, se você colocar uma carga que você aguenta, nos momentos que você tiver que pisar na bola, ou tipo, eu vou deixar de fazer esses exercícios hoje porque eu tenho que focar nisso daqui, não vai ser uma coisa que você não vai conseguir recuperar depois. Então, isso é sempre muito importante, não ficar se sobrecarregando, porque depois, quando chegar mais para o final do ano, você vai estar desesperado sem saber o que fazer. Ô, Aninha, eu queria dar um recadinho pro povo. O povo, isso que a Aninha falou, eu falo muito nas minhas aulas e os nossos professores também falam. Eu não sei se todos conhecem, eu não sei se você conhece a corrida de São Silvestre. Não. É uma corrida que normalmente era na virada de ano, 31 de dezembro, que era ao vivo pela televisão e tal, né? E na São Silvestre, nós temos aquele grande pelotão de atletas de fim de semana que vão lá e é folclórico participar da São Silvestre. Eu nunca participei. Mas também tem corredores profissionais. E normalmente quem tem, acho, eu não vi a estatística, mas eu acho que quem tem a maior quantidade de vitórias na São Silvestre são os quenianos do Quênia. E eu falo que quando os caras dão aquele tiro da largada da São Silvestre, corrida de pedestre, não sei quantos quilômetros que são, tem aqueles atletas apavorados que saem atropelando tudo e mais um pouco. Se a corrida tem 10 quilômetros, por exemplo, esses apavorados, sabe o que eles fazem? Eles saem na frente e os quenianos lá atrás. Só que os apavorados, eles começam correndo, 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 correndo e não aguenta. Chega do meio para o fim da prova, começa a cair os apavorados. E atrás quem que vem? Os quenianos, que parecem cavalo de raça, dando aquele trote assim constante, sabe? É a famosa parábola, né, da tartaruga e do coelho e tal, né? Aluno se preparando para vestibulinho, vestibular, você tem que lembrar sempre, não exagere nem no começo, nem no meio, nem no fim. É o que a Aninha falou, né, Aninha? Se você pisar na bola, não vai ficar desesperado, porque se você tiver uma programação básica, e aí o cursinho ajuda bastante, essa programação básica permite até que você dê umas pisadinhas de bola, que você recupera depois. Sim, é muito importante. Isso é uma coisa que o cursinho ensina bastante, a ter constância sempre. Porque depois você não vai aguentar. Se você ficar se cobrando sempre 110%, tem que sempre dar o máximo que você conseguir, você vai ficar exausto. Em algum momento você não vai mais aguentar. Em algum momento você vai ter que deixar a peteca cair. E você sabe, você tem que saber disso. Quando você aceita esse fato, você consegue lidar com tudo muito melhor. Aí você já planeja a sua rotina e quando você tiver que deixar a peteca cair, não vai ser uma coisa assim que depois você não vai conseguir recuperar. Já teve vários momentos assim que nem um dia que estava com bastante prova, principalmente no nono ano. Aí eu deixava de lado um pouco o cursinho e focava mais nas demandas da escola. E aí depois chegava final de semana, eu ia no plantão, conseguia recuperar o que eu tinha deixado naquela semana. Mas se você fica tentando, não, eu vou fazer tudo que tem para fazer dos dois hoje. E aí é muita coisa, você acaba dormindo pouco, acaba ficando muito frustrado também, porque ninguém consegue ser 100% em tudo. Aninha, você chegou a fazer em algum momento, ao longo do tempo que você fez cursinho, e nono ano, você chegou a construir, a elaborar um cronograma de estudos, uma planilha de horários, alguma coisa assim? Sim, desde o começo do ano, quando você até conversou com a sala para a gente, explicou para a gente como que você cria uma rotina, uma agenda. Aí eu procurei na internet, eu achei um aplicativo que era Agenda Escolar, e aí eu conseguia planejar todo o meu horário, assim, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E eu também conseguia, assim, marcar, tipo, tem alguma prova, eu conseguia marcar. Eu conseguia marcar as lições que eu tinha que fazer. Aí, por exemplo, tinha alguma coisa da apostila do cursinho para fazer, eu marcava lá, fazer exercício tal. E aí eu sempre ficava olhando para saber o que eu tinha que fazer. E aí eu ia planejando no começo da semana, eu planejava a semana inteira.
Então, aí chegava durante os dias e eu dividia tudo que eu tinha que fazer para não deixar tudo de última hora e eu ter que fazer um monte de coisa. Então, no final, a carga não ficava muito pesada por causa desse planejamento que eu fazia da semana antecipado. Legal, legal. Assim, cursinho tá aqui, nono ano tá aqui. Você se lembra de o que é que aconteceu mais? O cursinho ajudar o nono ano, e quando eu falo esse ajudar, é assim, tipo, vamos pegar matemática, que é a matéria mais gostosa que existe no mundo, as outras são tudo submatérias, coisas supérfluas. Acho que eu vou apanhar dos professores do SESI, do Pracotec. Digamos assim, vamos pegar matemática. Vamos pegar um assunto que todo mundo conhece, né? Regra de três. Você se lembra se, assim como o assunto regra de três, outros, se regra de três foi dado primeiro no cursinho, ou primeiro no nono, ou foi junto? Você lembra de alguma coisa assim ou não? Sim, dá para ver bastante, principalmente quando vai avançando, você dá para ver bastante que chega num momento que fica praticamente assim sincronizado o que você está vendo no cursinho e no nono ano. Tipo, você vê uma coisa no cursinho de manhã e você chega à tarde na escola e vê a mesma coisa. Então, isso foi muito importante, principalmente porque um ajudava o outro. Então, eu estudava uma coisa no cursinho e aí eu já tinha uma base para conseguir ir no nono ano, conseguir ir bem naquele assunto, naquela matéria. E o cursinho foi muito importante nisso, principalmente porque ele foca bastante no começo na base de tudo, que são os conteúdos do sexto ano, não só em matemática também, mas nas outras matérias. Então, foca bastante na base, os professores são muito atenciosos também, eles sempre estão tirando as dúvidas e explicando bem claro para a gente. E você dominar bastante a base de todas as matérias, você consegue ir muito melhor nos outros conteúdos que são mais complicados, os conteúdos do nono ano. Então, o cursinho foi muito importante, ajudou bastante no meu desempenho do nono ano. Eu acho que o nono ano foi um dos anos que eu mais, assim, em questão de aproveitamento, sabe? Foi um dos meus melhores anos na escola nesse quesito. Legal. O SESI tem, como outras escolas, tem assim, semana de prova, essas coisas, ou é prova constante? Não, é prova constante, vai muito do professor. Tem professor que gosta de dar uma prova porque lá é por trimestre. Então, assim, tem professor que gosta de dar uma prova por trimestre, tem professor que gosta de dar 6 provas por trimestre. Então, depende muito do professor. Aí tem professor também que prefere cobrar trabalho, seminário do que prova. Então, sempre foi uma coisa muito dividida, sabe? Nunca teve uma semana só para prova, mas tem muitas escolas que são Fazem assim. isso, né? O, Você teve, em muitos momentos, você teve que meio que abandonar um pouquinho, seja por 2, 3 dias, abandonar o cursinho ou abandonar o nono ano por causa do outro? Teve isso? Sim, nunca. Sim, teve alguns momentos, mas eu acho que esse negócio de elaborar uma rotina e separar direitinho ajuda bastante a você não ter que, tipo, abandonar o cursinho por uma semana inteira para focar só no nono ano, porque estava começando a ficar em defasagem. Se você planejar direitinho, você consegue, tipo, não ter tantos momentos em que você tem que parar de focar em um para dar mais atenção para o outro, porque eles se complementam, sabe? O cursinho e o nono ano. Então, é muito importante, assim, você ir estudando um pouco todo dia, porque principalmente para as provas, tanto do nono ano quanto as provas treino que tem aqui no cursinho, você não precisa estudar de última hora, você não fica sobrecarregado de última hora. Então, você vai dividindo aos poucos e aí você acaba nem percebendo, sabe, que você está estudando, você só chega no dia e consegue fazer as coisas, sabe? Aninha, eu queria conhecer você um pouco melhor sobre o dia da conquista. Quando vem a grande notícia, no teu caso vieram as grandes notícias, né? Imagino que as grandes notícias na vida da Aninha foram: entrei no Cotuca, entrei no Cotil, entrei em 2 cursos da Zetex e mais, né? Entrei em primeiro lugar em algumas, tal. Como que é essa alegria? Nossa, eu fiquei muito feliz porque isso é uma coisa assim que eu sonho de fazer enfermagem no Cutuca desde o sexto ano, sempre quis fazer isso. E por muito tempo eu pensei que eu não ia conseguir. Principalmente porque era muito concorrido e falavam para mim que era muito difícil, principalmente na escola, assim, eu conversava com alguns colegas, com alguns professores, eles falavam que era bem difícil. E eu acabei achando, eu até pensei em desistir uma época de fazer enfermagem no Cutuca.
Só que a minha mãe nunca deixou eu desistir. Ela sempre falou: ah, não, Ana, você vai conseguir, eu tenho fé que você vai conseguir. E aí eu comecei a fazer o cursinho, assim, em alguns momentos eu fiquei bem assustada, eu pensei, nossa, não vou conseguir de jeito nenhum. Mas o importante, assim, é você acreditar em si mesmo e não ficar se comparando com os outros, porque você vai acabar, tipo, ai, nossa, os outros estão estudando mais que eu, eles são mais inteligentes, eu não vou conseguir. E isso muitas vezes, assim, não tem nada a ver, sabe? Eu acho que você tem que focar em você mesmo, sabe? No seu desenvolvimento, em você aprender. E se você parar para focar só nisso, você não fica afobado, você não fica desesperado e você consegue chegar lá no dia e não se desesperar para fazer a prova. E, 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 e a família? A família, com certeza absoluta, né? Eu sou pai também, sou avô, e quando um filho da gente, um neto da gente conquista algo, né? Seja uma Olimpíada de matemática, de robótica, seja um campeonato de futsal na escola, qualquer coisa assim, a gente vibra doidado. Qual foi a emoção do pai e da mãe? Nossa, eles ficaram muito felizes, eles ficaram até mais felizes que eu. Nossa, eles estavam muito ansiosos para sair o resultado. Tanto é que foram eles que viram, primeiro que eu, o resultado. Principalmente do Cotil, que eles tinham marcado um dia para sair, eles acabaram antecipando e lançando antes. Eu lembro que eu estava dormindo em casa e a minha mãe chegou, me acordou desesperada, falando que eu tinha conseguido passar, e ela estava muito feliz. E foi a mesma coisa com o Cutuca. Eles lançaram no dia, no horário e no dia que eles falaram, e assim, eu, minha mãe e meu pai, eles não largaram do telefone, tava até com o computador ligado, atualizando a página, querendo ver o resultado. Por incrível que pareça, eu era que estava mais calma lá de ver o resultado. Eles estavam muito, muito ansiosos para ver o resultado. E quando eles viram que eu tinha conseguido passar, eles ficaram muito, muito felizes. De verdade, foi um dia assim que eu vou lembrar para sempre. E é mérito, assim, essa alegria em família, né? É uma alegria causada pelo resultado que você conseguiu, né? Então, você percebe a profundidade disso, né? O Aninha, e futuro? Você está no primeiro ano, no meio do primeiro ano de enfermagem no Cutuca. Você já consegue projetar lá a faculdade, enfermagem, medicina, não é área da saúde, você já consegue? Ah, eu planejo assim seguir na área da saúde, porque eu não tinha ideia antes, né, do que era o curso, mas agora assim que eu comecei nesse primeiro semestre e já vi como funciona, eu gostei bastante, assim, tá sendo uma experiência ótima. Eu gosto muito das professoras, das matérias, e eu acho que eu vou querer seguir por essa área mesmo. E você tem ideia se é medicina, enfermagem, odonto, fisioterapia? Ah, eu ainda não defini isso, mas eu pretendo mais para frente assim ver se eu quero seguir, principalmente quando começar o estágio no segundo ano, que aí eu vou ver realmente como é um ambiente hospitalar e eu espero que eu me encontre no curso de verdade, assim, que veja que aquilo é o que eu realmente quero para minha vida. E a escolha por enfermagem, você sente que teve alguma influência de algum familiar, algum parente próximo, algum amigo da mãe, amiga da mãe, do pai, que você meio que se espelhou? De onde surgiu a enfermagem? Ah, eu não teve ninguém assim que eu me inspirei para seguir essa área. Eu acho que sempre foi uma área que eu me interessei bastante. Eu sempre gostei muito na escola, de estudar sobre, principalmente ciências biológicas, sobre o corpo humano, e assim foi sempre uma área que eu me interessei bastante. E aí conversei com a minha mãe e aí ela falou: Nossa, Ana, você vai adorar o curso. Ela que me deu a ideia, sabe, de prestar enfermagem no Cutuca. E aí ela me incentivou bastante. Eu acho que isso foi uma parte muito importante da minha preparação. Foi sempre meu pai e minha mãe me incentivar bastante a não desistir. Porque em muitos momentos eu pensei, não vou conseguir passar, não vai dar certo. E é sempre muito importante ter alguém que te apoie em qualquer ocasião, em qualquer momento. Legal. As suas notas lá na enfermagem no Cotuca estão top ou menos top? Não, eu tô mantendo bem, sim. Não.
o cursinho foi muito importante por causa disso, porque muita coisa lá precisa de uma base muito grande do ensino fundamental, principalmente nos conteúdos da área de exatas, principalmente em física. Precisa de muita coisa de geometria e tem que ter uma base muito, muito boa de geometria para conseguir entender alguns assuntos. E o cursinho foi muito importante por causa disso, porque foca bastante nesses assuntos, na base desses assuntos, principalmente quando a gente vê no sexto ano. E por causa da pandemia não deu para se aprofundar tanto, mas aí o cursinho tá, nossa, foi muito importante não só para conseguir passar, mas para conseguir me manter lá dentro. Aninha, você se diverte com o quê? Você joga, você, computador, internet, joguinho, como que você se diverte na vida? Não só agora, ali, oitavo ano, nono ano, cursinho junto, como que é a tua vida de diversão, tua vida social? Eu acho que é muito importante ter esses momentos de diversão. E eu sempre, assim, além de ler, que eu gosto bastante, eu gosto bastante também de ver série, de ver filme, principalmente de ir no cinema, assim, sair para ir no shopping, ir no cinema, ver algum filme novo. Eu acho esses momentos muito importantes, porque você, sabe, você desliga das suas responsabilidades e de tudo, e você consegue, assim, só se divertir sem preocupação. Viaja na maionese. Sim, dá para conversar bastante também. Eu gosto bastante de conversar com a minha família, com os meus amigos. Esses momentos, assim, são muito importantes para a gente não ficar louco da cabeça, sabe? Não enlouquecer. Tem uns momentos de descontração para você não ficar muito sobrecarregado também. Ó, tá sendo uma delícia papear com você, Eu viu? também estou gostando Muito legal, bastante. muito legal. Mais uma vez, parabéns pelas suas conquistas Obrigada. e parabéns, assim, pela pessoa encantadora que você é, tá Muito bom? obrigada. Parabéns mesmo. E queria dar um recado muito especial para os pais da Aninha, tá? O investimento que um casal, uma família faz, né, nos seus filhos é eterno. E a gente começa a ver resultado muito antes. Por exemplo, o orgulho que você, mamãe, e você, papai da Aninha, o orgulho que vocês devem sentir com a filha de vocês, não só pelas conquistas dela nos vestibulinhos, e sim pelo tudo que eles devem escutar coisas muito boas a teu respeito sempre, né? Obrigada. Isso é culpa sua, tá? Ô, querida, eu queria, partindo assim para o encerramento do nosso bate-papo, tá muito gostoso, eu queria que você mandasse um recadinho, sabe? Primeiramente, um recadinho para os adolescentes de 14, 13, 14, 15 anos que estão aí pelo oitavo, sétimo, nono ano, por aí. Um recadinho assim de o que que você aconselha que eles façam e o que que você aconselha que eles não façam em termos de estudo. Fala para eles ali, ó. Uma coisa que eu aconselho é não ter medo. Às vezes a gente fica assim preocupado que é muita coisa para estudar, não vou dar conta, não vou dar conta do cursinho, não consigo. Esse tipo de pensamento é o maior empecilho no caminho para conseguir entrar num colégio técnico e bem na escola. Você não pode ter medo, você tem que sentar, enfrentar os cadernos, enfrentar os exercícios, não ter medo de admitir que não está entendendo, que tem dúvidas, porque os professores, principalmente aqui do cursinho, eles estão aqui para ajudar vocês, para tirar a dúvida. Então, você não pode ter medo e você também não pode desistir dos seus sonhos. Se você quer algum curso concorrido, se você quer aquela escola concorrida, não deixa nada nem ninguém fazer você desistir dos seus sonhos, porque isso é o mais importante. Você tem que ter muita autoconfiança e autoestima para conseguir chegar até o final e conseguir aprovação no colégio técnico. Que lindo. Aninha, eu tenho 65 anos, vou fazer 66. E ver assim você passando esse conselho, esse recado, né, para a galera da tua idade, para nós assim da minha idade é assim, é muito bonito. É Obrigada. muito, 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 muito bacana, bacana mesmo. E eu queria dizer assim para você, Aninha, sempre, sempre nos seus caminhos aí da vida que vem aí pela frente, fim de colégio técnico, daqui a pouquinho, né? Porque passa muito rápido, né? Sim, são só 3 anos, né? Só 3 e passar. Já foi meio. Já, nossa, nem vi passar de verdade. Foi quando eu vi, eu já estava em julho, eu fiquei, meu Deus.
Você sabe que isso, você falando isso, eu gosto sempre de falar para os ex-alunos que entram em colégio técnico, que eu sinto um certo ciúme dos colégios técnicos. Porque você também deverá dizer, eu falo isso brincando, claro, eu ouço com alegria os alunos dizendo assim, o colégio técnico foram os 3 melhores anos da minha vida. Aí eu falo assim, ah, é? E o ano de cursinho não foi, não? Então, eu digo brincando do meu ciúme, né? Mas a alegria em ver você, assim como tantos outros alunos, né, que passaram por nós aqui no Pracoltec, e graças à luta de vocês, conforme eu já disse repetidas vezes, vocês que conquistam a vaga de vocês. Você está matriculada num colégio técnico, não é porque o pai foi lá, gostou, a mãe gostou. Não é porque o pai foi lá e tinha dinheiro para pagar. Não é porque o pai tem influência política, se tem ou se tivesse. Não. Você está num colégio técnico porque você investiu e você conquistou a vaga. Isso me deixa muito feliz. Muito feliz. E daqui a pouco, Aninha, vai fazer assim, ó. Você vai estar numa faculdade, feliz da vida. Um dos grandes ganhos de fazer colégio técnico, mesmo que erre na escolha da profissão, um dos grandes ganhos é quando você vai se inscrever para o vestibular, você tem uma condição muito maior de falar assim, ô pai, ô mãe, ou falar para si próprio, eu vou fazer a minha inscrição para o vestibular nesse curso aqui. Mas, filho, por que você não vai fazer naquele? Não, porque aquele eu vi lá no colégio técnico. Você faz enfermagem no Cotuca. Só que no Cotuca não tem só enfermagem. E com certeza, se você não fez ainda, você fará amizades com muitos alunos dos outros cursos. Então, você vai fazer 3 anos de convivência com 5 cursos que vão te dar condição muito grande de escolher lá na faculdade sem uma chance grande de erro. Não é? Sim, isso é muito importante, principalmente porque no colégio técnico tem todo tipo de pessoa, com todo tipo de vivência diferente, e conversar com elas, essas trocas são muito importantes. Eu acho que é uma das maiores experiências assim que você tem no colégio técnico é a diversidade de pessoas que tem lá. Você tem ideia de quando você entrou no Cotuca, as aulas começaram em fevereiro? Sim, eu acho que começaram dia 3 de fevereiro ou 9, alguma coisa assim. Teu primeiro dia de aula, você chegou lá, você conhecia já muita gente? Eu não conhecia ninguém da sala de aula, foi uma experiência assim, eu tava com bastante medo, né? Porque acho que todo mundo fica com medo de conhecer pessoas novas e um monte de gente que você não sabe quem é, mas eu cheguei lá e assim, todo mundo é muito acolhedor, eu gosto muito da minha sala, a gente é um pessoal bem unido. Eles são pessoas ótimas, assim, tá sendo uma experiência incrível. São muito um ajuda o outro, sabe? Principalmente os alunos do segundo e do terceiro ano de enfermagem, que são mais velhos, que já passaram pelo que a gente passou, eles também estão lá, dão muito apoio pra gente, estão sempre ajudando a gente, principalmente nas matérias mais difíceis. Você sabe que isso aí me remete a algumas famílias que falam para mim assim, Aldair, meu filho fala que não quer fazer colégio técnico porque ele quer continuar com o grupo de amigos do nono ano e fazer ensino médio ou na mesma escola ou juntos em outra escola, mas a galera do nono continua junto lá no ensino médio. Você acabou de falar que você entrou para um colégio técnico e no dia 3 de fevereiro, se é o dia que foi que começaram as aulas, você não conhecia ninguém e fazendo aí 4, 5 meses depois que você está lá dentro, você está dizendo que a turma é maravilhosa, que você se enturmou, conheceu gente boa. Sim, são pessoas ótimas. Eu fiz amizades lá que eu acho que eu vou levar para a vida inteira, de verdade. São pessoas, nossa, são pessoas muito gente boa. E eu acho que ninguém deve ter medo. Eu acho que tem muita gente que fica meio receosa de fazer um colégio técnico por causa disso, né? De ir para um lugar novo, não conhece ninguém, vai perder os amigos. Mas eu acho que isso é uma coisa assim que não tem que se importar, porque é totalmente o oposto. Todo mundo lá é muito acolhedor, eles estão muito abertos para fazer amizades e eu realmente me senti muito bem no meio dessas pessoas. Posso pedir um favor? Olha para a tua câmera lá e fala com a galera assim, não tenha medo, dá esse recado para eles. Não tenha medo de ir para o colégio técnico, porque as pessoas lá são ótimas, elas têm muitas vivências, você vai conversar com elas, você vai se enturmar, vai encontrar amizades que você vai levar para a vida inteira. É uma experiência muito incrível. Que legal.
Ô, Sil, corta para mim aqui, eu queria dar uns recados para a gente encerrar, tá bom? Eu queria dar um recadinho para o papai e para a mamãe da Aninha, porque a gente está fazendo um bate-papo, um podcast, uma entrevista, alguma coisa assim, com a filha de vocês. E, mais uma vez, parabéns pela formação que vocês deram e continuam dando para a Aninha. Ela é encantadora, não é porque eu estou aqui com ela, não, ela é encantadora, tá bom? E queria dizer que nós temos autorização da família para que a gente faça essa entrevista, esse bate-papo com a Aninha, tá, queridos? Então, ela é menor de idade, mas a família nos autorizou e eu tenho certeza absoluta, absoluta, que a tua vinda aqui hoje, Aninha, serviu e vai servir para muita gente, muitas famílias vão, digamos assim, avaliar, vão estudar a possibilidade de colocar um filho no cursinho, no colégio técnico, em cima da tua vivência e da tua experiência. E nós vamos trazer mais alunos para falarem as suas experiências também, tá bom? Eu fico muito feliz, com certeza eu vou lembrar assim para a vida inteira com muito carinho do cursinho. Foi uma experiência ótima. Para quem está aqui ou pensa em fazer o cursinho, eu acho que vale super a pena todas as experiências, não só a base que vocês dão, as aulas incríveis, os professores e o material, mas tudo, vocês vão além disso, sabe? Vocês são muito acolhedores, tem todo mundo aqui, os professores, os funcionários, também todas as experiências, plantão de dúvida, no final do ano que tem a revisão. Nossa, foram momentos que eu vou lembrar para minha vida inteira, de verdade, com muito carinho. Muito bem. Querido, olha, então, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua saúde, o seu futuro, a sua família, tá bom? E você pode ter certeza absoluta, Aninha, que esse foi o primeiro encontro que eu fiz com ex-alunos. Vou fazer com mais alunos. Então, a minha primeira experiência fazendo esse trabalho de bate-papo, entrevistar alunos, que vai continuar, eu confesso para você, eu estou emocionado, estou muito feliz, muito grato a você, a sua família, e grato a Deus por tudo que Ele permite que eu passe na vida, em termos de educação, em termos de trabalho. Tá bom? Então, olha, um grande abraço, um grande beijo, leve para a tua família esse abraço, esse beijo e os nossos votos de muita, muita felicidade na tua vida, tá bom? Muito obrigada. Nossa, fiquei muito feliz com o convite, de verdade. Eu nem, quando vocês me mandaram a mensagem me convidando, eu fiquei muito feliz, fiquei emocionada de verdade. Eu gosto muito aqui de vocês, eu tava com bastante saudades, né? Porque já faz mais de 6 meses que eu não vejo nenhum de vocês e, assim, estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Um abraço também para vocês e para todo mundo que está assistindo aqui. Muito bem. Queridos, então, mais uma vez eu agradeço a família, agradeço a Aninha, agradeço a Silmar, que ficou lá pilotando para a gente, tá bom? Então, olha, teremos outros convites, outros alunos virão aqui, eu pretendo trazer nesse local aqui grupos de alunos para falarmos juntos. Esse é um trabalho que a gente vai fazer, eu acho que é prazeroso demais fazer isso, tá bom? Um grande abraço para todos. Deus abençoe a vida de todos. Até, gente.